Olá para você que me segue nesse canal, EBD Além de EBD, que Deus te abençoe ricamente a você, a sua família e a toda a sua casa. Deixe seu like, seu comentário, se esse conteúdo para você é relevante, compartilhe aos corações de outras pessoas para que assim o YouTube possa saber que esse material é importante e também levá-los a outros corações. A Trindade. Que assunto tão interessante, que assunto tão debatido, que assunto talvez por muitas vezes polêmico entre muitos dos nossos queridos irmãos. O que eu sei, o que eu posso afirmar à luz deste pequeno vídeo é que a Trindade é bíblica, a Trindade é um material que precisa ser entendido entre nós e, além de ser entendido entre nós, precisa ser compartilhado entre os irmãos. Nós temos um Deus todo-poderoso, o Deus monoteísta, o Deus judaico-cristão, que se manifesta em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ponto de sabermos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Contudo, é um só Deus, todo-poderoso Criador dos céus e da terra, que se manifesta em três pessoas distintas. As Escrituras, portanto, nos ensinam que este Deus, ele pode ser em Pai, chamado de Deus, conforme está escrito em Filipenses 2:11. O Filho pode ser chamado de Deus, conforme Colossenses 2:9, e o Espírito Santo pode ser chamado de Deus, conforme Atos, capítulo 5, versos de número 3 e 4. Cada uma das três pessoas também pode ser chamado de Senhor, conforme acontece no Salmo 110, versículo 1, que o Pai é chamado de Senhor, conforme acontece em Isaías 43, que o Filho é chamado de Senhor, e conforme acontece em Ezequiel 8, 1 ao 3, que o Espírito Santo é chamado de Senhor. O monoteísmo bíblico, portanto, não contradiz a verdade bíblica. O monoteísmo bíblico diz que o nosso Deus é um manifesto em três pessoas. Temos, portanto, evidências no Antigo Testamento que nos comprovam, evidências verotestamentárias que nos comprovam que o nosso Deus, ele é um Deus manifesto em três pessoas. Olha só que interessante o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 23. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. A palavra ali está no plural. Olha o que diz Gênesis, capítulo de número 11, versículos 6 e 7. Eia, desçamos ali e confundamos a língua do homem. Portanto, no Antigo Testamento, nós vemos Deus manifesto na sua pluralidade. A própria palavra, o próprio nome Elohim, que significa Deus em hebraico, é uma palavra plural. Portanto, nós podemos entender que Deus é triuno, é um Deus manifesto em três pessoas. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. A base bíblica, por exemplo, de Mateus capítulo 28, quando Jesus fala: ide por todo mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos mostra claramente que esse Deus manifesta-se em três pessoas. Nós também vemos isso ao decorrer das Escrituras com a bênção apostólica que o apóstolo Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, no finalzinho dos versos 13 e 14, que o apóstolo Paulo nos diz: o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Portanto, vemos aí a manifestação explícita da Trindade. Durante os séculos da igreja cristã, heresias se levantaram, como por exemplo o unicismo, que tentaram de alguma forma destruir esta verdade. O unicismo baseava-se em informar que Jesus é o Pai do Antigo Testamento, o Filho do Novo Testamento e o Espírito Santo que hoje habita em nós. Mas a Bíblia não ensina assim. Não desmerecendo a pessoa bendita de Jesus, até porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é divino tanto quanto o Pai quanto o Espírito, mas o Pai não é Jesus e Jesus não é o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um na questão e no quesito de serem um único Deus. Mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Portanto, o unicismo está equivocado. O grande problema que nós temos é quando nós damos valor demais a uma doutrina bíblica, a uma verdade bíblica, e nos esquecemos das demais. Jesus é Deus, é verdadeiramente Deus, verdadeiramente Deus. Contudo, o Pai também é Deus e o Espírito Santo também
é Deus. A crença em um único Deus existia desde o Antigo Testamento. Então, essa doutrina, para nós cristãos, é de suma importância porque ela faz parte da fé judaica. Então, essa verdade é uma verdade bíblica. Ninguém no mundo chega com a conclusão unicista por uma leitura bíblica. Todo mundo que lê a Bíblia entende que este Deus é um Deus manifesto em três pessoas distintas. Portanto, o unicismo é uma antiga heresia que lamentavelmente ainda entra e adentra dentro das nossas igrejas, dentro de algumas congregações que informam não existir a Trindade, por dizer que este nome é um nome moderno que veio depois com a consequência filosófica da religiosidade cristã. Mas eu digo que os nossos irmãos apóstolos já nos informavam que Deus é um Deus manifesto em três pessoas distintas. Os profetas do Antigo Testamento, que escreveram o Antigo Testamento, também nos provam que este Deus é um único Deus manifesto em três pessoas distintas. Portanto, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sem a necessidade de filosofias humanas para tratarmos acerca da Trindade, já entendemos que a Trindade, ela já existia. Antes mesmo de São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho de Hipona, que vieram consequentemente depois para acrescentar à teologia essas informações e esses dogmas de suma importância. Então, cremos em um único Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que manifesta-se em três pessoas distintas. Que o nosso Deus possa te abençoar e que você possa crer nesta verdade. Deus triuno, aquele que habita dentro do seu, do meu, do nosso coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.